Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, no livro de 1 Samuel. 1 Samuel 1. O Senhor nos deu os nossos filhos, não foi para a morte. O Senhor não nos deu nossos filhos, não foi para a perdição eterna. O Senhor nos deu os nossos filhos, eles são heranças do Senhor. Eles são passageiros folgados. Pastor José Gonçalves fala isso. Filhos são passageiros folgados, passageiros, hóspedes folgados que nós temos nas nossas casas. É ou não é? Quer cama boa, quer comida boa, quer Wi-Fi do top, quer celular de arrebentar a boca do balão, e um dia ele vai embora do hotel. E não paga a conta, veaco ainda. É ou não é? É ou não é? Filhos são hóspedes folgados que a gente tem. E a gente ama esses hóspedes folgados, que acabam com a vida da gente. Eles arrebentam com o corpo da esposa da gente, arregaça com o corpo da esposa da gente, e a gente fica apaixonado por esses meninos ainda, não sei o que é isso. Não sei o que é isso. É herança do Senhor. Olha, é herança do Senhor, pega aí. Depois que você ama, que você cria ele certinho. Se for uma menina, então você gasta cerca de 2 milhões de reais até o dia do casamento. Você gasta cerca de 2 milhões de reais e um abençoado chega na sua casa e fala assim: véi, chama você de véi. E você fala assim: olha a cara daquele, olha a cara do Esdra. Chega um Esdra na sua casa, olha a cara do Esdra. Olha pra cara do Esdra. Você olha pra cara do menino aqui, chega naquele: ó, velho, eu vim aqui, tô namorando com sua filha. Ah, rapaz, você tá de brincadeira. Os meninos, as mães, né? As mães limpando lá, passando talquinho, aquela coisa toda. Aí chega uma lambisgoia lá na casa, né? Oi, dona Maria, tudo bem? Eu sou a namorada do Fernando. Como é que é? Ela é assim, e ficou inimiga, cara, inimiga. Vamos preparar, né, gente? Filho não é nosso, não. Então, já desde pequenininho, você já coloca na sua cabeça: ó, esse menino aqui eu vou criar, vou desfrutar, vou beijar, vou amar, vou fazer ele passar bastante vergonha. Eu vou contar o segredo dele para os colegas dele tudo. Vou falar que ele mija na cama. Vou falar, eu mijei na cama até 15 anos. Verdade. Pergunta a mãe para você ver. E mãe não fazia questão nenhuma de esconder. Já beijava na boca das menininhas na igreja, escondido do pastor, que era proibido, né? E é proibido até hoje, né? E aí o fedor de mijo no quarto, o fedor de mijo. E todo dia o colchão no sol. Todo dia o colchão no sol. Para secar, né? Ô, gente. E mãe não fazia questão nenhuma de esconder. Questão nenhuma de esconder. Eu sei que você mijava na cama também. E eu sei que você comeu meleca do nariz até tarde. Se não come ainda até hoje. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Todo mundo já abriu a Bíblia aí? Irmãos, dizem que quando a gente começa a contar a história da gente assim, é que a gente está ficando velho. É por isso que eu tirei a barba. Você começa a contar a historinha assim, ó, de coisa de velho. Você tá ficando velho, ó lá, tá ficando gaga. E se eu repetir essa história de novo, você pode ter certeza. Tá bom? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 e 27. Vamos lá, então. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era... Lê comigo a Bíblia, lê comigo a Bíblia. Cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. Esse tinha quantas mulheres? O nome de uma era? E o nome da outra? E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que os teus 10 filhos?
Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, um filho varão, ao Senhor darei todos os dias da minha vida, ao Senhor o darei todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, ele seria nazireu. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli achou que ela estava embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a sua serva por filha de Belial, por filha de Satanás, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então ele respondeu para ela: vai em paz, mulher, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizestes. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, coabitou com Ana, teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu luz a um filho, o qual chamou, como é que é o nome dele? Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então eu o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem parecer aos teus olhos, fica até que o desmame, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e deu leite ao seu filho, e até que o desmamou. Só até aí, irmãos, só até aí, irmãos. Irmãos, essa história de Ana, ela é fantástica. Esse relato de Ana é simplesmente maravilhoso. Quanto mais você conhece a Deus, mais a sua vida de oração aumenta. Quanto mais você conhece a Deus, mais você está envolvido com oração. Oração é você conectar a sua fraqueza, a sua debilidade, a sua vulnerabilidade ao poderio de Deus. É você conectar isso. Oração é você conectar o altar da terra ao altar do céu. Eu posso ouvir um amém aí, irmãos? Amém? Não existe crente de verdade sem oração. Não existem homens e mulheres cheios do Espírito Santo que não oram. Não tem, irmãos. Não tem esse negócio. Não existe mulheres cheias do Espírito Santo que não oram. Não há igrejas vivas, não há milagres nos dias de hoje sem oração subindo ao céu a todo momento. E um dos grandes motivos que nos colocam de joelhos são filhos. Filhos nos fazem dobrar o joelho. Mas se tem um trem que faz a gente dobrar o joelho, é o tal do filho. Mas se faz. Filho faz neguinho ficar crente rapidinho. Você vê um filho doente? Rapaz, Senhor, põe em mim a doença. Tira dele, põe em mim, Senhor. Você vê um filho enfermo, você vê um filho atribulado, você vê só neguinho na campanha, de manhã, de tarde, de noite. Filho é um negócio que faz a gente dobrar os joelhos. Eu tenho 2 lá em casa. 2 lá em casa. E a mãozona santa vai na cabeça quase toda noite, está indo agora. Deus abençoe esse menino e essa menina. Essa semana eu meditando sobre isso, eu deixo isso aqui aos irmãos, eu trouxe isso aqui aos homens. Nós os pais, todas as vezes que os seus filhos estiverem dormindo, todas as vezes, não importa a idade, todas as vezes que o seu filho estiver dormindo, você coloca a mão sobre a cabeça dele. Imagina que a virtude do Senhor está passando sobre o seu corpo, sobre a sua mão, e que está sendo transferida para a vida dos seus filhos. Façam isso todas as noites. Todas as noites. Ele nem vai perceber, nem vai saber. Há uma bênção liberada sobre os pais para a vida dos seus filhos.
Seu filho tiver problema com qualquer tipo de vício, com qualquer tipo de droga, com qualquer tipo de qualquer coisa, visualize o seu filho sendo curado. Feche os seus olhos e veja que a virtude do Senhor passou sobre a sua mão, está indo sobre a vida do seu filho. Há uma bênção especial de pais para filho, e às vezes a gente amarra esse ato de não abençoar os nossos filhos, e fica perguntando: Senhor, por que esse menino está assim? Ué, põe a mão nele, ele não deixa fazer acordado, não, faz dormindo. Ele é grande demais, não interessa, tem dia que ele vai fingir que está dormindo, põe a mãozona na cabeça dele, ele vai falar assim: Senhor, meu filho vai ser bênção. E se você vê que ele vai acordar, fala em pensamento mesmo, e libere palavras proféticas sobre a vida do seu filho. Funciona. Por que funciona? Porque na minha vida foi assim a minha vida inteira. Eu sempre conto no Dia das Mães isso aqui. Mãe é uma negra loira. Mãe é uma lourona vermelha assim, que fala neguaço, com o cabelo neguaço, com aqueles cabelão assim. Mãe é uma lourona dos olhos verdes assim, vermelho, aquele cabelo assim, bem crespo. Muitas e muitas e muitas vezes eu vi mãe, ela tem as juntas doloridas assim, inflamadas, de lavar roupa de ganho assim no rio. E muitas vezes eu vi mãe chegar no meu quarto com os ossos estralando, enfiava aquela mãozona cheirando a óleo de cozinha na minha cara, e orava, irmão, e orava. A velhinha orava, botava a mãozona nessa cabecinha pequena minha. Quantas e quantas vezes eu vi a mãe com a mão estendida para o lado de fora da janela: eu abençoo essa cidade. Mãe não sabe nem falar direito. Esses que vocês estão olhando aqui agora é fruto de oração de uma mulher e de uma mãe. Não deixem de orar pelos vossos filhos. Não deixem de fazer isso pelos vossos filhos. Filhos são realmente motivos que nos colocam de joelhos. Nós geramos filhos para andarem com Deus e para fazer Deus conhecido na história. Abraão ora por Ló, e Deus livra Ló de Sodoma. Muitas e muitas pessoas, Jacó luta com Deus e ora, pede misericórdia e Deus abençoa. Moisés, na semana passada nós falamos isso, ora em favor daquele povo atribulado e Deus muda de ideia. A oração tem esse poder. O rei Ezequias ia morrer, Deus determinou que ele morreria. Enquanto o profeta saiu, ele virou a cara para a parede e falou: Senhor, me dá mais alguns anos de vida. O profeta teve que voltar e falar assim: oh, Deus ouviu sua oração. Orem por grandes causas, orem por grandes sonhos, mas comecem orando por uma febrezinha. Comece orando por uma dorzinha de cabeça. Comece orando por uma dorzinha na unha. Comece orando por uma aziazinha. Talvez sua fé não é tão grande para curar um câncer. Senhor, bota a mão no estômago de alguém assim, ó. Eu te ordeno azia, que cesse agora. Comece orando pelas coisas pequenas, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Orem. E aqui nós temos uma mãe que dá uma aula sobre como consagrar os seus filhos a Deus. Essa Ana enfrenta obstáculos que nenhum de nós hoje conseguiríamos enfrentar, irmãos. Nenhum de nós conseguiria enfrentar esses obstáculos. Ela deveria parar de orar por causa das aflições que essa mulher estava vivendo. Mas no caso dessa mãe, os seus obstáculos, as suas crises e os seus problemas foram combustível para ela vir a oração, para consagrar o seu filho a Deus. Ana, olhe para cá, preste bastante atenção nisso aqui. Ana estava vivendo no período final dos juízes. Já era o período final dos juízes, havia crise em todo canto. Havia crise política, havia crise religiosa, havia crise familiar, havia uma infinidade de crises. Já era o final disso aí. E a primeira crise que Ana enfrenta é a poligamia. Aí onde nós lemos, pode ficar com essa Bíblia aberta, em 1 Samuel 1 e 2. Eucana, seu marido, tinha 2 mulheres. Pensa você aí hoje, irmão, seu marido com 2. Pensa que bênção. Vou ali na maricota. Hoje é o dia da maricota ou da mariquinha? Hoje é o dia de dar beijinho em quem? Deixa eu ver quem está mais atribulada hoje. Pastor, mas grandes homens da história viveram assim. Irmãos, pode qualquer servo de Deus fazer o que quiser da sua vida. Deus sempre determinou que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher. Desde o Gênesis. Davi pode ter pegado quantas menininhas ele quiser. Ele quis pegar Salomão também. O preceito de Deus, o conceito de Deus é um homem e uma mulher.
não são dois homens, não são duas mulheres, é um homem e uma mulher, é um macho e uma fêmea desde sempre. Ela enfrentava essa crise. O preceito de Deus foi sempre: deixe o homem, o seu pai e a sua mãe, une-se à sua mulher. Eucana buscava a Deus e oferecia sacrifícios a Deus, mas a sua casa estava fora da vontade de Deus, fora do padrão de Deus. Quando a família enfrenta colapso, irmãos, que é o caso da família de Ana, mais do que nunca é necessário buscar a Deus. Eu posso ouvir um amém? Penina, a concorrente de Ana, ela tinha filhos e Ana não. Agora imagina seu marido com outra mulher, cheio de filhos, e você não. Mas pastor, por que disso? Hoje os filhos não são tão bem-vindos como era outrora, irmãos. Ser estéril naquela época era motivo de divórcio, era motivo de doença. A mulher que não tivesse filhos naquela época era considerada amaldiçoada, não prestava para nada. A mulher só prestava para parir, a mulher só prestava para ter filhos. Se ela não tivesse filhos, ela não prestava para mais nada. E todos, é que hoje a gente não consegue ter essa noção, porque hoje é estranho, isso não faz muito sentido hoje. Mas naquela época, a mulher que não tivesse filhos, era como se a maldição de Deus estivesse sobre ela. É como se a razão de viver da mulher fosse ter filhos. E essa Ana não tinha. E a sua concorrente, a outra, tinha. E tinha muitos. Está aí no verso 5. E essa mulher vive debaixo de uma marca pesada. Era visto como castigo de Deus sobre a mulher, sobre a sua família. E piora, a Penina, que era a concorrente, que era cheia de filhos, provocava a Ana. Ô irmãos, se você tem um calo, pensa em Ana. Como é que funcionava mais ou menos isso aí, pastor? A Bíblia diz aí em 1 Samuel 1,6, que Penina não somente provocava, não somente irritava, ela fazia isso todos os dias e todos os momentos, e principalmente durante o contexto, quando você lê essa história em casa, principalmente quando Ana ia para a igreja. Ana ia para a igreja e parece que eu vejo Penina falando bem assim com ela: vai orar, né, irmã? Ora mesmo, ora mesmo. Ainda bem que isso só aconteceu lá, hoje não acontece isso mais. Vai para a igreja mesmo, vai lá, crente do... Você sabe o restante do traseiro quente. Vai orar, irmã. Pai do Senhor, irmã. Chora aí os meninos, chora aí os meninos. Ô Ana, pega esse menino aqui para mim, na hora de ir para a igreja. Você sabe o que tem uma pessoa, morar com uma pessoa que perturba você, azucrina você todos os dias? Você vai para a igreja, a pessoa te perturba. Hoje você fala assim: Senhor, fala comigo hoje. E na hora que você sai para vir para a igreja, a pessoa te irrita. Aí você perde a bênção na porta de sua casa. Ainda bem que isso só acontece lá, né, irmão? Hoje não acontece isso mais, não. Ela não somente provocava, ela não somente irritava. Penina era cruel. Mas sabe o que é pisar mesmo? Pisar na outra, pisar no calo toda hora. Ah, você é doente, né? Ixi, desculpa, eu esqueci. Aqui, pega a fralda para mim. Aqui, um dia podia a gente ir no shopping comprar uma roupa para o bebê. Ah, você não tem bebê, né? Você não tem neném, né? Ô gente, eu amo o choro de criança. Imagina aí. Imagina a irmã endemoniada. A Penina era assim. E aí vem Eucana, chega um momento aí no verso 10, que ele vai consolar a Ana. Ele fala bem assim: ô Ana, ô irmão, cada coisa no seu lugar, tá, irmão? Ele vai consolar a Ana e fala bem assim: ô Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos para você, sou? Não sou um homem tão bom, tão bom, tão bom. Eu não sou melhor que 10 filhos para você. Irmão, não entra nessa não, só. Não disputa com os meninos não, só. Não disputa com eles não, que você perde, só. Irmãos, cada coisa no seu lugar. Nenhum marido conseguirá substituir um filho. Tem jeito. E ele também estava se sentindo, né? Eu não sou melhor do que 10 meninos? Olha! Mas no fundo, sabe como é que eu encaro isso aqui? Ô Ana, desiste disso, só. Você é doente. Eu estou aqui para te apoiar, para te ajudar. Não tem mais jeito para você não.
Não tem mais jeito para você fazer isso aí não. Não tem mais jeito de você ter filhos. Deixa isso para lá. Desiste, Ana. Desiste, mulher. Irmãos, olha para essa casa, olha para esse ambiente. Em que momento a outra vai me provocar hoje, meu Deus? Todas as vezes que ela ia para a casa de Deus, você aí tentando buscar a Deus, o seu marido tentando te consolar e te desmotivando a ter os filhos. Deixa esse negócio para lá. E aí piora, irmãos. Piora, sabe por quê? Porque os pastores da igreja se chamavam Ofni e Finéias. Não é porque o nome é feio. Eles eram filhos de Eli. Quem dava o estudo na igreja? Ofni e Finéias. 2 vagabundos, sem vergonha, que mexia no altar de Deus, comia as carnes escondidas, aprontava e pecava, e lá vai a mulher, ó, com o coração daquele jeito, andando longe. Quando chega na igreja, quem vai dar o estudo? Ofni e Finéias. Ô irmão, pensei, ó luta. Ofni e Finéias, o filho de Eli, dois rapazes que Eli passou a mão na cabeça de uma forma assim assustadora. 2 homens desviados, 2 sacerdotes desviados que o seu pai protegia, foram os piores sacerdotes que existiu na história. Você sai de perturbação na sua casa para ir buscar a Deus na igreja e tem 2 atribulados para te dar o estudo bíblico, para pregar para você, para fazer a liturgia do culto. Imagina aí a cena. E todo mundo sabia disso. Tem como piorar, pastor? Tem! Como se não bastasse. Essa mulher um dia foi orar. E sabe aquela oração que você não fala, que você balbucia, que seu coração vai derramando? O sacerdote ali fala bem assim para essa Ana: ô cachaceira! Ô gente, é hoje cachaceira, hoje por causa da cachaça. Mas Eli diz aí no verso 14: até quando tu estarás embriagada, mulher? Gente, uma perturbação em casa, não tem filho, é amaldiçoada, Deus cerrou a madre, Penina perturbando em casa, os pastores atribulados, seu marido desmotivando. Quando ela vai falar com Deus, o pastor da igreja fala bem assim para ela: larga a cachaça. Ô irmão, larga o álcool, larga o mé, pé de cana. E ele fala bem no verso 14, está aí na sua Bíblia: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Larga isso. Irmãos, depois de tudo que essa mulher passou, o líder da igreja é pior do que a mulher que estava na sua casa, sua concorrente. Irmão, ninguém de nós aguentaria isso, não. Tem jeito não. Não, aí não. Era só o que faltava, mas Ana, a Bíblia diz, que orou mais firmemente ainda. A mãe Ana orou mais firmemente ainda, e ela ia orar na casa do Senhor. E eu comecei a olhar, a observar a natureza da oração dessa mulher. Sabe aquela oração que não sai a sua voz, que você só consegue gemer, e o corpo tremer, e o seu coração vai derramando, e que você faz bem assim, ó. No 13 diz: portanto, Ana no seu coração falava. Olha aí na sua Bíblia, no verso 13. Olha aí, abre sua Bíblia aí. 1 Samuel 1:13. Portanto, Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. No verso 10 também diz que ela orou com amargura de alma. Era pesado. Não foi uma forma rasa, sem envolvimento, irmãos. Ela chora no verso 10, aí ela chora abundantemente, e no caso dela, ela chora em silêncio. A dor mais profunda da alma daquela mãe, o drama mais profundo. Deus é o Deus que conhece o barulho da nossa voz, mas Deus é o Deus também que conhece o barulho do nosso silêncio. E Ele muitas vezes é mais ensurdecedor do que a sua voz. Quando o coração de um homem, quando o coração de uma mulher, quando o coração de um filho de Deus se derrama diante de Deus, em que ele não consegue nem falar, Deus entende cada lágrima que é derramada.
É uma música que diz: cada lágrima para Deus é uma frase que só Deus tem o poder de interpretar, e Ele sabe como ninguém interpretar todas as lágrimas. Aquela oração que você nada fala e fala tudo. E será que hoje, irmãos, nós temos orado assim pelos nossos filhos? Nós temos orado assim pela nossa casa? Nós temos orado assim pelos nossos afilhados, pelos nossos sobrinhos, pelos nossos primos, por aquele que já foi embora? Será que nós temos orado pela nossa mãe, pelo nosso pai, que o nosso coração é pesado, e quando você lembra da sua mãe, quando você lembra do seu pai, do seu filho, do seu primo, dos seus parentes, você tem essa sensação de que precisa orar mais ainda? Qual foi a última vez que você buscou a Deus, que você se dobrou diante de Deus e apresentou os seus filhos e a sua parentela ao Senhor? Quando você ora, fica tranquilo que Deus conhece o seu choro, mas conhece também os seus gemidos e o seu silêncio. 1 Samuel 1:11 diz: mas ela confiava no Deus que escuta o silêncio, e ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos. É a primeira vez na Bíblia que Deus é chamado de Senhor dos exércitos. Aí, a primeira vez na Bíblia que Ele é chamado de Senhor dos exércitos, é a primeira vez que o Senhor dos exércitos aparece na Bíblia. Ele sabia quem era, ela sabia quem era o seu Deus. Ela estava falando, não era com qualquer, ela estava falando com o onipotente. Esse Deus que é Senhor dos exércitos ouve gemidos de multidão, mas também é capaz de ouvir o gemido de uma mulher em grande aflição. Ela mostra aqui então que somos servos, e ela faz um voto a Deus. 1 Samuel 1:11, ela faz um voto a Deus. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres. O estranho aqui, irmãos, da oração dessa Ana, e eu fiquei com vergonha nessa hora, porque ela não disse em momento nenhum: eu decreto. Ela não disse em momento nenhum: eu determino. Ela não disse em momento nenhum: está proibido. Ela não foi imponente em momento nenhum. Ela só estava dizendo: Senhor, eu sou sua serva. Sou sua serva. E eu te faço um pedido e te faço esse voto, meu Deus. Nesse momento, no verso 11, ela pede um filho varão, e que esse filho varão seria consagrado ao Senhor, e ele seria um nazireu, ele seria um homem que Deus usaria para acabar com a crise, com a apostasia em que aquela era estava vivendo naquele momento. Ela estava querendo dizer: Senhor, me dá um filho, e que esse filho seja instrumento para acabar com a apostasia que o seu povo vive. Porque olha para a igreja, a nossa igreja como é que está, Deus? Ofni e Finéias, Eli. Olha para as famílias como é que estão, agora é normal ter 2 mulheres. Olha para a crise política. Olha agora, Deus, os juízes já não funcionam mais. Já está acabando, ele está dizendo: Senhor, me dá um filho homem, e ele será nazireu, e ele será instrumento do Senhor para acabar com a apostasia da minha geração. Ela estava querendo dizer: Senhor, me dá um Samuel. Esse Samuel que mais à frente ele ora a Deus, e que ele fala, Deus chama ele: Samuel, Samuel. E ele diz: fala, Senhor, que o seu servo ouve. E é esse menino, o filho dessa mulher, filho de Ana. Essa mãe nos mostra que é impossível para nós, é possível para Deus. Nos versos 19 e 20 ela tem relações com o seu marido, e o milagre acontece. Ela engravida. A mulher que Deus tinha cerrado a madre, agora tem filhos. O impossível acontece. Talvez eu e você tenhamos causas enormes, em que a gente não tem nem coragem de orar, porque é tão... Oh, pastor, isso não tem jeito de orar não, senhor. Vou orar para desabafar. Talvez você tenha uma casa enorme e um pedido importantíssimo para fazer, porém sua causa muitas vezes é grande demais. E talvez você não saiba mais Deus, mas para Deus, o ato de respirar e de curar um câncer para Deus é a mesma coisa. O ato de, para Deus, piscar os olhos e ressuscitar um morto é a mesma coisa. O ato de você esfregar um dedo no outro e Deus fazer com que essa serra mude de lugar, para Ele é a mesma coisa. É impossível para mim, é impossível para você,
Mas muitas vezes a gente não acredita no Deus que nós servimos, porque para Deus nada é impossível. Vocês não escutaram, né? Para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. É pesado é para você, filha. É pesado para você, filho. Mas para Deus não há impossíveis. Deus que fez essa maravilha na vida da Ana é o mesmo Deus que faz maravilhas ainda hoje. E finalizando, qual é o resultado disso? Ela toma posse das promessas de Deus. No verso 17 e 18, Eli diz bem assim para essa mulher: vai em paz, mulher, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ela disse no verso 18: ache a tua serva graça aos seus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Sabe o que é você ouvir aquela palavra: vai em paz, mulher, seu milagre vai acontecer? Ela levanta daquela amargura. Não aconteceu nada, mas ela sabe que aconteceu. E o seu semblante já não era mais triste. Você com um problemaço, está ruim, chega na igreja, está pior. Ela poderia responder duramente a esse sacerdote que chamou ela de embriagada: eu não volto mais nessa igreja que machuca pessoas. Ainda bem que isso só acontecia naquela época, hoje não acontece mais não, tá, irmãos? A gente não sai da igreja que machuca a gente, não. Ela poderia dizer: vou sair dessa igreja que os pastores não valem nada, e que o outro pastor, o presidente, só presta para chamar a gente de cachaceiro, e eu aqui buscando a Deus. Ela consegue transformar o pastor acusador em advogado. Vai em paz. Vai em paz, mulher. E que Deus conceda o desejo que está no seu coração. Deus de Israel vai fazer o que você pede. E aqui, nesse ato de Ana, ela consegue duas curas, uma emocional e outra espiritual. Ela começou chorando, mas ela termina com alegria. No verso 19 e 20, o rosto brilha e não tem mais agora o rosto cansado. Ela namora o marido, ela engravida, e essa causa de espírito que estava angustiado há anos, ela persevera na oração e o milagre acontece. Eu te faço uma pergunta: por quanto tempo você ora por essa causa? Já desistiu? Cansou, né, de orar, né? Parou de perseverar, não é? Quanto tempo você ora pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa? Persevere, não desista. E aqui algo me assusta, irmãos. Ela só tem um menino. Ela tinha feito um voto ao Senhor. Ela só tinha um filho. Irmãos, quem de nós deixaria o nosso filho congregar nesse tipo de igreja? Só um menino. Com Ofni, Finéias, com Eli. Isso aqui me assustou muito. Era para ela dizer ao Senhor: só tem esse. Eu vou ensinar os seus preceitos e os seus caminhos mais do que aqueles sacerdotes lá. Senhor, eu sei que eu te fiz um voto, mas não tem como cumprir. Mas não, Ana cumpre o seu voto. Ela desmama o neném. Depois que o neném amamenta, acaba a amamentação, o filho que ela promete a Deus, ela entrega de presente ao Senhor. Ela estava dizendo assim para Deus: Deus, me dá um presente para eu te presentear. Você sabe o que é isso? Quando eu era mais novo, eu pensava assim: qual o presente que eu posso dar a Deus? Um sapato? Um carro? Uma roupa de marca? Mas como é que você presenteia a Deus? Mas que mulher inteligente. A Ana disse: Senhor, me dá um presente para eu te dar um presente. Ah, é? Você vai me dar um presente? Vou. Então me dá um presente. Toma aqui. Deus dá Samuel para Ana. Ela cuida durante um tempo Samuel. E ela vai agora e entrega esse presente, esse único presente que ela tinha a Deus novamente. Todos os votos que você fizer a Deus, cumpra. Cumpra todos eles. Cumpra todos eles. O resultado dessa oração, finalizando, irmãos, é que Ana aprende como ninguém a adorar ao Senhor,
No verso 19, ela levantou e adorou. No verso 28, ela levantou e adorou. No verso 19, irmãos, ela adora antes do milagre. E no verso 28, ela adora depois do milagre. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Ela chorou antes do milagre. Ela adorou antes do milagre. E ela adorou depois do milagre. A Ana transforma a amargura e a dor em adoração. Se coloquem em pé, meus queridos. Se coloquem em pé. Você tem uma causa? Você tem uma necessidade? Você tem uma oração que você faz e que já cansou de fazer, né? Aprenda com a mãe. Aprenda com a mãe. Aprenda com a Ana. Aprenda com a Ana. Ore fervorosamente, ore persistentemente. Ore humildemente. Ore, e ore, e ore, e ore, e ore. E hoje eu quero deixar essa frase que o sacerdote Eli deixou para Ana e que ela tomou posse dessa frase. Hoje a frase que eu quero deixar para vocês todos é: vá em paz e que Deus te conceda o que você pediu para Ele. E que se você entrou aqui angustiado, você saia daqui feliz e levante o seu semblante, porque Deus ouviu as vossas orações. O Eduardo vai tocar um pouco mais alto aqui. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça e que faça essa oração que você sempre faz ao Senhor, esse pedido que você sempre faz ao Senhor nessa hora. Comece a orar todos vocês. Orem, 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 orem. Orem, orem ao Senhor. Deus, nós aprendemos como Ana, Senhor, a orar, a persistir, a buscar. Talvez nenhum de nós conseguiríamos aguentar o que essa mulher aguentou, mas o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus das causas impossíveis. O Senhor é o único Deus dos deuses e Senhor dos senhores. O Senhor é o Deus do exército. O Senhor é o Deus que abençoa, o seu Deus que acalenta, o seu Deus que ampara. Nós estamos aqui para orar pelos nossos filhos nessa hora, Senhor. Nós estamos aqui para orar pelos nossos pequenos, os nossos grandes. Nós estamos aqui para orar, Senhor, pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelos nossos familiares. Porque nós sabemos que somos crentes de verdade quando nós cuidamos da nossa família, Senhor. E eu oro agora, Senhor, por todos que estão aqui à minha frente, pelo Eduardo que está aqui na minha retaguarda, Senhor. E eu oro pelos nossos filhos que estão ali nas salas agora aprendendo. Eu oro por todas as mães que estão aqui nesse ambiente. Eu oro por todas as mães que não puderam vir ou não puderam estar aqui conosco essa noite. Eu oro por todas essas mulheres. E eu sei que o Senhor tem um chamego com mãe. Eu sei que o Senhor atende mais rápido a oração de uma mãe. Eu sei disso. E isso é simplesmente maravilhoso. Isso é o que nos faz ficar de pé, Senhor. É como diz uma frase bem conhecida nos nossos tempos atuais: mães de joelho e os filhos de pé. E nós só estamos em pé, Senhor, que provavelmente há uma mãe que está buscando a Ti, clamando e derramando lágrimas atrás de lágrimas, lágrimas atrás de lágrimas, dizendo: Senhor, eu te apresento o meu filho nas Suas mãos, Papai. E eu te agradeço pelas mães que estão aqui nessa noite. Eu te agradeço por todas elas. Eu te agradeço por aquelas que são fervorosas. Eu te agradeço por aquelas que já desanimaram. Eu te agradeço por aquelas que têm boa autoestima e por aquelas que têm uma péssima autoestima, Senhor. Eu oro por todas as mães que tiveram seus filhos e que os amam e que muitas vezes não entendem esse amor que o Senhor colocou no coração delas por eles, Senhor. Eu te agradeço por essas mães. Eu te peço, Papai, fortaleça cada uma delas. Fortaleça cada mãe, Senhor. E que elas dobrem os vossos joelhos todos os dias pela causa dos seus filhos, Senhor. Porque nós suportaremos só dias vindouros, Senhor, e dias tristes, quando as orações estiverem subindo ao Teu trono da graça. Isso acontecerá, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor. E eu digo e eu libero essa frase sobre a vida de todos que estão aqui essa noite, Senhor. Que eles possam ir em paz e que o Senhor possa conceder a oração que eles fazem há tanto tempo. Eu libero essa vida sobre eles, eu libero essa palavra sobre eles, no nome de Jesus. No nome de Jesus, e todos digam amém.